Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E a nossa convidada de hoje é a professora, escritora Marilene Godin. Marilene, Oi, é um prazer muito grande recebê-la aqui nos nossos estúdios da Docto. O prazer é todo meu, Salatiel, por ter partido um convite de você. Nossa amizade é de tanto tempo, de tantas lutas, né? Tantas lutas boas e também pela oportunidade que eu tenho de falar sobre livros, de falar sobre nossa Caratinga, a cidade que nós amamos e que nós sempre desejamos vê-la sempre maior e mais engrandecida, não é? Marilene, como é que foi essa sua chegada, a sua tomada de posição, você escritora e vou escrever para criança? Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu na sua vida? Desde pequena, eu sempre gostei muito de escrever. As irmãs pediam que eu fizesse historinhas para as crianças, do meu jeito, e eu escrevia muito. Depois da escola também. As diretoras pediam: Marilene, hoje é dia da árvore, faça um poema aí para nós. Então, eu gostava muito de escrever. Carta para os namorados das minhas amigas, já namorei com um muito tempo. E eu, muito alegre, ele achava que a minha amiga era alegre. Quando veio conhecer, teve aquela decepção, assim, eu pensei que você fosse tão alegre quanto as cartas. Que eu sou, além de alegre, sou romântica, né? E ela não, ela era uma pessoa tranquila, equilibrada. Eu era meio doidinha, né? Então, eu sempre gostei. Quando, então, eu fiquei viúva, o Kleber, meu irmão, companheiro de sempre, falou comigo: ó, Marilene, que eu fosse você, escreveria os livros de criança que você tem, porque mesmo lecionando, eu sempre lecionei. Há mais de 50 anos. Então, o que acontece? As crianças precisavam de um texto diferente dos textos que a gente tinha, eu criava. O menino que tinha medo de dentista, o menino que não gostava disso e aquilo, eu ia criando. E aí, nesse dia, ele falou: junto que você escreveu, que eu vou ver. Eu falei: como que eu faço, hein? Quem será que ele? Será que eu tenho? Acho que eu não tenho know-how para isso. Eu gosto de escrever, mas não sei se seria só isso. Aí, o Célio Watt, meu primo, falou: Marilene, tem uma editora chamada Comunicação em Belo Horizonte, que é só para criança. Aí eu fui, me encontrei com o André Carvalho. E foi a maior sorte. O André é uma pessoa inteligente, viva, futurista. E ele, quando lê um texto, ele sabe que o texto, o que o texto vai promover, o que o escritor daquele texto, qual o potencial do escritor, muito inteligente. Então, eu levei os meus trabalhos, ele olhou e falou: olha, daqui um mês eu mando a resposta. Mas quando foi no outro dia, ele ligou: pode vir que nós vamos fazer o seu livro. E ele colocou ledores, que toda editora tem a parte do direito do conselho editorial. Sim. Eram 5 escritores de renome, você precisa ver, escreveram, e eu tinha todos os pareceres deles, sabe? E que a enchente levou. Foi uma das minhas preciosidades que perdi, porque era falando assim que eu era do futuro, via ali uma escritora sensível, lírica, sabe? Muito coisa. Aí o André nunca mais me deixou sem publicar. Fiquei muitos anos, aí eu comecei Balão Azul e Caratinga toda me deu muita força. E eu fiz questão de, quando fazia os lançamentos, fazer uma festinha para as crianças, porque eu acho que atrai, né? Para que as crianças também vejam a arte do palco. Eu gosto muito de música, canto, dança, então eu trazia aquilo tudo. Inclusive, eu trouxe uma vez o Aruanda completo em Caratinga, lá no Cine Itaúna. Limpei aquilo tudo, o Laios me ajudou e nós trouxemos. Então, assim, a partir daí nunca mais deixei, porque as portas nunca se fecharam para mim, graças a Deus. E toda vez que eu vou editar, por exemplo, esse livro aqui, a editora, dessa menina da editora, ela falou: Marilene, eu quero prefaciar seu livro. E ela é mestre em literatura, você precisa ver, gostou da sensibilidade. E saiu também agora na Veja, como é que você consegue falar assuntos áridos com bastante clareza, mas bastante delicadeza para a criança. E citou esse tipo de livro. Que bacana. É porque esse livro aqui é a morte do avô, que a gente conta de forma bem sutil, bem bonitinha. E o outro é para divertir a criança. Gosto muito de divertir a criança, que é a dança do piolho. O piolho falando o aperto que ele passa quando vem o pente fino, quando o chuveiro está muito forte, quando o menino coça, ele pensa que vai cair, né? Então, as crianças gostaram muito. Tem muitas cartinhas, muitos recados das crianças falando como gostaram desse livrinho, sabe? E eu vendi muito em Caratinga, porque eu lancei esse livro
no final do ano. E antes eu lancei esse em todas as escolas que me convidaram. Inclusive fui a Santa Bárbara do Leste e fui em Inhapim também. Inhapim me dá muita força, que eu morei lá. Né? Tá. Meu pai também nasceu lá, tem uma rua com o nome da minha avó, Rua Amélia Godinho, né? Sim. Então, é assim, eu tenho muito carinho por Inhapim e a cidade também me trata com muito desvelo. Então, eu estou sempre lá lançando livros e conversando com as crianças. Marilene, quantos livros você já tem editado? Agora, de criança, são 40 agora, com os 40 anos. Olha 40 só. livros, é. Agora tenho 2 que são de adulto, né? Porque é essa biografia e a biografia do Padre Borelli. Sim. Né? Os mesmos motivos que me impeliram a fazer as 2 biografias. Um motivo único. Primeiro é a amizade que eu tenho pelo Padre Borelli. Eu acho o Padre Borelli um padre ímpar, por essa generosidade dele de acatar todo mundo, de aceitar todo mundo como igual. Eu acho isso muito importante no Padre Borelli e gosto muito dele. Então eu falei, ele fez 80 anos, precisava escrever alguma coisa da vida dele. Foi quando então eu reuni, Monsenhor Raul também me ajudou demais. Monsenhor Raul é um anjo bom na minha vida. Tudo que a gente precisa, ele é uma pessoa muito boa. Inclusive agora que a família Arregui me ligou, a Giselda, o doutor Marcos, né? Também. Sim. E mais um outro deles lá. Sei que a Giselda que foi porta-voz, pedindo que eu escrevesse a vida do doutor Maninho, pelo fato de ele estar completaria 100 anos, né? Nesse ano passado. Então eu falei, aí eu pensei, na hora relutei, que eu falei, achar subsídio para uma boa biografia, Caratinga não tem muita memória, não tem onde você achar muito, tudo que põe daí a pouco, eles tiram tudo, não tem uma coisa forte para você, onde você buscar. Guardar a memória da cidade. Guardar a memória para você buscar, né? A Giselda ficou a manhã inteira nesses lugares que tem os arquivos dos jornais, para ver o que ela encontrava e quase não conseguiu nada. Eu consegui também com a ajuda da Caiaca, que é um livro muito antigo, que falava da vida de Caratinga desde 1930, eu acho, até depois do Dr. Maninho, o que me ajudou muito. E também havia os arquivos do seminário que o Monsenhor disponibilizou para mim, tirando o que melhor tinha sobre o Dr. Maninho, sabe? Sim. A posse dele, as entrevistas com ele. Porque eu acho também, eu não queria fazer um livro grande, não, queria fazer uma homenagem mesmo. Sim. Eu achei que eu atingi meu objetivo. Homenagear o Dr. Maninho, que era amicíssimo do papai. No momento em que ela me convidou, veio aquela estampa do meu pai, ele abraçando o papai assim, sabe? E descendo a Olegário Maciel ali, sabe, Salatiel? Então, a amizade ia muito lá em casa, o papai também almoçava muito com eles. É tanto que na morte dele, a primeira pessoa que foi chamada foi papai. Papai foi bem cedinho, ele chegou em casa e ainda chorou, papai, dizendo que pegou ainda no corpo inanimado, né? O primeiro que pegou no corpo, que a dona Nair quis e a filha agora confirmou conosco. Então, essa amizade é que me fez fazer uma homenagem. Porque no momento em que eu procurei tudo de Dr. Maninho, houve uma coisa maravilhosa, os depoimentos que em todos a palavra bondade, a palavra generosidade saíam da boca de todos que falaram sobre o Dr. Maninho. Ele foi um homem bom, um homem do povo. Eu digo que é do povo porque o povo carregava o Dr. Maninho, não só nos comícios, em tudo. Você precisa ver, ele era cercado de 1000 pessoas, sabe? Então, pessoas de todos os partidos eu procurei para poder falar. Principalmente aqueles que trabalharam com ele, né? Então a gente via o tanto que o Dr. Maninho era estimado por essa forma de ser, esse coração grande. Ele amava Caratinga e queria fazer uma cidade para todos os caratinguenses. Então foi isso. Ele trabalhou muito, fez muitas obras e também, o que mais interessante, é o convívio que ele deixou com o povo. Esse carisma que ele deixou ficar com o povo pela bondade com que ele recebia todo mundo. Marilene, eu li o livro, achei muito interessante, né, Dr. Maninho, prefeito do povo. Um fato que me chamou bastante atenção, parece-me que o Dr. Maninho foi o primeiro prefeito eleito pelo povo. Foi o primeiro prefeito eleito pelo povo. Por esse motivo também, o que me levou a botar prefeito do povo, que ele foi eleito pelo povo, né? Não foi nomeado por ninguém, e também por isso que o povo falava. Todo mundo há de dizer que o tanto de bom que ele foi. Então, e ele era muito, pelos depoimentos, cercado. Onde ele chegava, todo mundo se cercava dele, sabe? Você precisa ver, os comícios carregavam o doutor Maninho, sabe?
Outro fato curioso que eu achei aqui, Marilene, que contrasta demais com os tempos atuais. Parece-me que os juízes e promotores, eles tinham um bom relacionamento com os políticos daquela época. Isso é verdade? Para mim me pareceu isso. Ali, muito mesmo. Inclusive, eu te citei, Dr. Silas Santos Coura foi um juiz que todo mundo gostava muito, era de uma elegância, de uma pessoa muito boa, muito íntegra. Então, a gente viu o quanto que ele ia muito ao colégio, sabe? Ele se relacionava bem com todo mundo. E eles é que davam posse, né, aos prefeitos. Então, esse liame também garantia essa amizade deles, né? Sim. Então, eu acho que isso aconteceu. Hoje, eu acho que não acontece tanto. Parece que já está tudo mais... Aliás, o mundo hoje está todo diferente, né, Salatiel? Tudo. Nossa, eu estou assim, fico assim, até, vamos dizer, aborrecida mesmo. A gente tem hora que fica de chorar, de ver a violência que está graçando no mundo todo, né? E outra questão, achei muito interessante, é que o vice-prefeito do Dr. Maninho era o Reginaldo, né? Lá de Vargem Alegre, o Sonadinho. Família íntegra, família que o pai da Liginha, que também figura aí, porque ele trabalhava, depois de trabalhar, Sotota, ele foi um soldado do partido. Quando eles traíram e não colocaram o Sotota, que já havia sido previsto o nome dele, e o papai ficou muito triste, os antigos mais chegados a ele ficaram, ele não se importou, continuou, e depois, quando o Moacir de Matos ganhou, todos entregam o cargo, né? É de praxe entregar o cargo. Só que daí uns dias, o senhor Moacir buscou de novo o Tota. Tal a credibilidade que ele passava pelo trabalho, pela honestidade e por não ser aquela pessoa que vai fazer politicagem com um e com o outro. Ele era um homem íntegro. Então, ele também, eu acho que faz parte dessa pleide do Dr. Maninho, sabe? Outra coisa que eu percebi aqui, Marilene, parece que a formação acadêmica do Dr. Maninho era advogado. Advogado, em Belo Horizonte. E me pareceu assim que ele foi um prefeito que teve um bom relacionamento político, mas ele também tratou a cidade como um técnico, vamos dizer assim. Parece-me que foi ele que fez um primeiro planejamento urbano de Caratinga. Foi. Ele botou essa parte técnica, inclusive, ele perguntava às pessoas assim, o que é de novo que vocês estão vendo por aí, que eu quero fazer em Caratinga? Aí um amigo dele falou, tem uma ponte que eu vi ali, que é uma coisa linda. Ele falou, pois eu vou fazer igual aquela ponte. Ele era futurista, ele tinha vontade de trazer Caratinga. O que eu achava interessante é o amor que ele tinha pela nossa terra. Por isso é que fazia com que ele angariasse, buscasse, né, muitas coisas para inovar Caratinga, né? E outro relacionamento muito próximo também era com a igreja, não é verdade? Muito, é tanto que o senhor Fontoura colocou que estamos muito felizes de ver o prefeito na mesa da comunhão. Não sei se você viu esse pedacinho aí. Agora... Então, a igreja, o Monsenhor Rocha foi um baluarte naquela época. Você sabe que o Monsenhor Rocha foi o primeiro presidente do partido, foi o Monsenhor Rocha, está aí. E ele depois continuou. Então, todo mundo do PSD, ele era do PSD. Então, ele subia no palanque e falava, votem no PSD, que vocês vão ter as bênçãos de Nossa Senhora do Rosário. Eu li. Aí quem é que vai... Né? E como é que a UDN ficava nesse momento? Mas a UDN era muito valorosa. Pessoas de muito valor que eu coloquei ali pertenceram à UDN. Na época, a UDN era também de gente de muito valor e que lutava para conseguir chegar a ser o mandatário também da cidade. E isso dava muita rixa. Houve épocas ali em que o Dr. Maninho subiu ao palanque e falou, não quero fazer nada, não quero falar mal de ninguém, porque depois das urnas eu serei o prefeito de todos. Entendeu? Ele disse qualquer coisa assim. Porque havia sempre aquela rixa muito, muito grande na época de política, né? Agora, um dos amigos maiores dele pertencia ao DN, que era o Dr. Joaquim Mota. Ah, o Dr. Joaquim Mota. Tinha jornal, era da UDN, mas nunca que os dois assim se incompatibilizaram por causa da política. E era, inclusive, conselheiro do Dr. Maninho. O Dr. Maninho gostava dele como a um irmão. Então, isso eu vejo também virtude no Dr. Maninho e no Dr. Joaquim Mota também, né? Outro fato também que eu percebi, parece-me, não sei se estou enganado, que a Câmara
era composta por pessoas, vamos dizer assim, mais esclarecidas. É verdade? Era assim, pessoas muito boas. Você vê, a Câmara, doutor, eram aqueles doutores todos de Caratinga, doutor Izar, né? O marido daquela menina Coutinho, também foi um doutor e tudo, né? O doutor Rezende, né? Eram todas pessoas assim de muito critério e de muita cultura. Então a Câmara era realmente muito bem representada, sabe? Tanto de um lado quanto do outro. E como é que era a relação da Câmara com o doutor Maninho? Dizem que o doutor Maninho tinha um jeito muito especial de lidar com todos, porque dizem que ele não gostava de ofensas, gostava da paz. E ele sempre repetia o que o doutor Zé Augusto falava, é ordem e progresso, né? Então diz que ele gostava muito que o Caratinga fosse com ordem e progresso e que fosse um Caratinga de paz. Então, dizem que ele só angariava muitas amizades. Não vi ninguém que pudesse me ajudar. Fui a Miriam Angeli, fui no doutor Joaquim Mota, no filho dele, e fui na Neuzinha, né, que conhecia tudo, o pai trabalhou com ele, para que houvesse uma notinha dissonante contra o doutor Maninho, e não achei. Fui até no Tizil. O Tizil lembra muito dele. E acho que o Tizil não era do PSD, não. Parece que não era, não sei. Eu só sei que ele só falou bem dele e falou, Marlene, você não vai encontrar uma pessoa que fale mal. Porque ele era uma pessoa que chegava na barbearia, pagava para todo mundo. Morreu pobre. O Ziraldo até coloca aí que ele deu lote para todo mundo. Botou para todo mundo e falou, Tieninho mandava na cidade, porque mandava no prefeito, que era irmão dele, né? Irmão da dona Lalá, do segundo casamento. E ele fala muito bem do Etieninho também, o Ziraldo, e trabalhou com ele também, com o doutor Maninho. Lá deve ter muito rabisco meu, Marilene, mas fui lá, não tinha o rabisco, por isso que eu falo. Não, Caratinga não guarda, ô Salatiel, não guarda as coisas que precisa. Quanta coisa importante a gente podia mostrar e dali contar muito mais coisas interessantes de nossa história, mas a gente não encontra. Se não fosse o Monsenhor Raul, eu estaria perdida para escrever esse livro, porque ele que realmente me ajudou demais e o Humberto Luiz me emprestou essa revista Caiaca, que me deu muito subsídio também para o livro. Agora, o mais importante, Salatiel, é que eu coloquei no meu texto o que eu achei de homenagem para ele. Porque a família Regui é muito importante, você precisa ver desde o Major, o Colombo Etienne Regui, o João, todos eles são pessoas de muito renome. Caratinga, assim, deve muito, né, aos Arregui, porque eles são assim, foram todos antepassados muito importantes, muito laboriosos e colaboraram demais para a formação de Caratinga. Então, isso também me levou a querer fazer essa homenagem ao doutor Maninho. Ficou simples, porque eu não quis colocar o doutor Maninho num contexto muito longo, Salatiel. Senão, teria que colocar tudo o que acontecia no Brasil, a figura dele podia ficar meio apagada. E eu queria muito a homenagem a ele. Entendeu? Olha, outra coisa também que eu percebi, Marilene, parece que Caratinga tinha uma boa influência política. Aqui, parece que na época do doutor Maninho, se não me falha a memória, recebeu até o presidente da República. Demais, ele era amicíssimo do JK, almoçava na casa dele, a filha dele chorou quando eu falei, cadê a carta do Juscelino para o seu pai? Ela rasgou a carta, quando a mãe morreu, ela rasgou tudo do pai, por isso me deu poucas fotos, pouco subsídio para a minha biografia, entendeu? Porque ela não, talvez não tivesse dado a dimensão, né? Porque ele estava cumprimentando o doutor Maninho, que ganhou como um dos prefeitos melhores do estado de Minas. Então, ele colocou, e eu não tive a carta para poder colocar. Você pensa bem, falei com ela, menina, o que você está fazendo com a amiga? Marilene, um arrependimento imenso, mas eu sei que o erro foi meu, demais, de não dar o valor histórico necessário a essa carta, né? Então, eu percebi. E eles visitavam muito. Quando o Juscelino esteve aqui, papai tinha um carrinho chamado Taunus, Piquititim. Aí o doutor Maninho falou, Geraldo,
pega o Juscelino e leva lá na casa do doutor Zé Augusto. O doutor Zé Augusto tinha uma casa construída aqui, lá no alto, né? Ah, tá. Então leva lá, Geraldo. O papai, todo feliz da vida, levou. Depois o papai não queria nem lavar o carro. Falou, não vou lavar o carro porque o Juscelino entrou nesse carro. E eles vinham mesmo, governador de Minas. Caratinga era muito bem, assim, vamos dizer, assediada mesmo, muito bem frequentada naquela época. Hoje nem tanto, vem um ou outro, né? Mas naquela época todos vinham. Caratinga era muito querida e era um centro também. Na época, o maior número de estudantes depois de Belo Horizonte e Juiz de Fora, eu acho que era Caratinga. Houve uma época em que Caratinga tinha o maior número de estudantes. E a maior praça, essa nossa, era citada como uma das maiores e mais bonitas praças de Minas. A nossa Praça das Palmeiras. Então, a gente tem orgulho dessa cidade que começou sempre como todas as cidades, pequena, e chegar a ter isso tudo que Caratinga tem. E os filhos ilustres que Caratinga tem, né? Pessoa que projeta a nossa terra em todos os lugares. E aqui também. Eu dou muito valor a nós que ficamos aqui lutando também por nossa Caratinga. Nós deixamos o nosso suor aqui. É claro que os que vão elevam Caratinga, mas a gente deixa o suor de todos os dias. Você deixa aqui as suas lições de todos os dias. Não é? Verdade. Então, Marilene, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Pois não. Eu gostaria que que mensagem você deixaria, né, para nossa juventude, principalmente? Você como escritora, uma pessoa que viveu Caratinga. Vivi Caratinga. Que mensagem você deixaria para a nossa juventude? Para a nossa juventude, eu queria que nós fizéssemos como a Globo está fazendo, que Brasil que você quer, né? Que Caratinga que a gente quer, para que todo mundo juntasse e fizesse isso e contribuísse para o Brasil nesse momento de crise brasileira. Você sabe que nós estamos atravessando uma crise imensa. Vamos ver agora a próxima eleição. Qual o candidato que será melhor? Tem apresentar? Tem algum que te represente? Vamos ver, né? A juventude, eu acho que seria isso, lutar, porque a juventude tem força. Né? A juventude tem força, idealismo, então é preciso da nossa juventude. E para nós? Agora, espera só um bocadinho. Agora, essas crianças aqui, que há 40 anos, para as quais 40 anos eu escrevo, eu diria, leiam. Leitura é conhecimento. Você imagina quando, na época da colonização do Brasil, não podia entrar livros, eles não deixavam, porque o livro formava a consciência crítica do brasileiro. Eles tinham medo da função libertadora do conhecimento. O conhecimento liberta, é que faz com que eu veja quem eu posso votar. Ninguém me engana, porque eu sei ler, eu sei interpretar. Né? Então eu digo para nossas crianças, a coisa mais fácil para gostar de ler, eu falo isso com as mães, é ler, é começar a ler. Abra o livrinho feito para você, todo livrinho de criança tem tudo para a criança gostar. As editoras fazem isso, tem o conselho editorial para ver se esse livro fica bom na mão das crianças. Então, interessante é ler. Pela leitura é que nós vamos chegar à compreensão e ao conhecimento de muita coisa de que nós precisamos saber. Marilene, quero te agradecer muito, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Salatiel. Agradecer mesmo, foi uma aula para nós. Muito obrigado. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o nosso próximo programa Painel Político.